O Evangelho de Jesus, ele propõe essa busca dos filhos que estão perdidos. As parábolas que nós lemos aqui, essas parábolas ensinam que a base do relacionamento com Deus e seus filhos é o amor. Porque quem de fato ama, deixa livre. Ama para deixar ir. Porque às vezes a tentativa louca de proteger, de buscar, de controlar, que na maioria das vezes é a projeção da nossa insegurança desde criança, muitas vezes essa tentativa louca de proteger, de guiar, de carregar no colo, de inibir, de proibir, gera um relacionamento de infelicidade, gera um relacionamento de obrigação, gera um relacionamento de falta de prazer, o que aconteceu com o filho mais velho. O verdadeiro amor deixa livre, e o pai respeita a decisão do filho e não o procura. Isso que é interessante. Nas parábolas anteriores, o homem deixa as 99 e busca a outra. A mulher perde a moeda e procura, mas nessa o filho vai e o pai não procura. O pai não vai atrás. Você não vê o pai esgoelando, querendo se suicidar porque o filho foi embora. Não, o pai vai, sabia para onde foi, sabia da inconsequência do filho, mas não foi atrás do filho. Por quê? Porque se ele vai em busca do filho, antes do filho cair em si, ele certamente traria o filho de volta. O filho está passando necessidade. Se aquele pai vai em busca do filho, filho, volta para casa, você perdeu tudo, vem cá, meu amorzinho, meu queridinho. Porque nós achamos que amar é esse amor romântico do Ocidente. E de 150 anos para cá, esse amor dos contos de fada, esse amor dos príncipes encantados. Nós achamos que Deus nos ama desse jeito e que amor é isso. Não, o pai não vai atrás, porque se o pai vai nessa condição de miséria, de fome, de vulnerabilidade que ele estava, certamente o filho voltava, mas não voltava por causa do pai. Voltaria por causa da necessidade que estava passando. Voltaria, mas ainda com o coração incrédulo. Voltaria e na primeira oportunidade que tivesse, ele pediria de novo a parte dele e iria embora. O verdadeiro amor deixa livre. E é isso que Deus faz conosco. Deus nos dá a vida, escute, Deus nos dá a vida, nos dá saúde, nos trouxe a existência, e quando nós resolvemos simplesmente a não querer estar com Ele, a não querer desfrutar da presença dEle, nós vamos embora e Deus parece que fica meio inerte. Mas por que o Senhor não fica me convencendo? Não, Deus deixa você ir, porque você já sabe quem é o Pai. Você já experimentou da presença dEle, mas você não quer, a insatisfação e o vazio no teu coração é muito maior, e você vai tentar viver longe do Pai. E essa tentativa de viver longe do Pai, que é Deus, e eu enfatizo nesse momento, esse viver longe do Pai, da casa do Pai, não é necessariamente viver longe de uma igreja evangélica, não tem nada a ver com isso. É viver longe da comunhão do Pai, é viver longe da presença do Pai, é você dizer para Deus, Senhor, está muito legal aqui na tua presença, mas eu me banco, é síndrome de Adão, eu sou autossuficiente, quero viver a minha vida e quero viver nas minhas categorias, eu quero viver do meu jeito, é o conceito da modernidade. Não, cada um vive do jeito que quer, cada um cuida do que é seu, o Pai deixa ir, vai, pode ir, só que esse distanciamento do Pai é um caminho de degradação, é um caminho de degeneração. Por quê? Porque longe do Pai, escute, longe de Deus, você pensa ser feliz. O jovem pensou, o filho mais jovem pensou que conseguia viver longe. Primeiro, a irresponsabilidade de jogar fora a vida recebida pela graça. Deus, o Pai dá tudo para ele, mas ele resolve jogar fora. E nessa loucura, pelos prazeres irrefreados, o que acontece? Ele perde tudo. Ou tudo aquilo que é conquistado de forma que, no tempo errado, fora
da programação, fora da maturidade, fora da concessão de Deus, tudo aquilo que é conquistado, pedido, usurpado, nesse caso usurpado, certamente não dará certo. Sai por entre os dedos, e o dinheiro, por mais que era muito, acabou. E a fome chegou. Ou seja, primeiro ele perde, é uma perda financeira. Você perceba o caminho do buraco que ele está caindo, porque distanciar-se de Deus é chegar ao abismo. Distanciar-se de Deus, essa tentativa de fazer gestão da sua vida sem Deus, é caminho de buraco. É que o filho não percebia, porque ele gastou tudo com o quê? Com prostituta, com os prazeres. Primeiro ele perde o dinheiro, aí ele perde a dignidade. Ele vai cuidar do quê? De porcos. Cuidar de porcos. Para nós, normal cuidar de porcos, mas para um judeu, o porco era considerado imundo. Tanto é que eles não comem carne de porco. E na época, chegar perto de um porco era inadmissível, porque era considerado imundo quem tocasse num porco. E quem criava porco, então, na época, era o pior das espécies de gente que poderia ser. Aí que interessante, ele vai trabalhar com um cara que cuida de porcos. É Jesus confrontando os fariseus. Ou seja, vocês estão aqui na casa do pai, como filho mais velho, mas o outro se enfiou na lama. Perdeu financeiramente, perdeu a dignidade, porque agora ele vai trabalhar de porcos, cuidar nesse ambiente impuro, hostil, e ainda queria comer o que os porcos comiam e não era possível dar. Não lhe era permitido comer a comida dos porcos. Na época não era lavagem, era a fruta, a vagem da alfarrobeira, uma árvore que era usada. Se fosse hoje, teria que ir para o chiqueiro. E ainda assim não poderia comer a comida daqueles porcos. Mas é um caminho de íngreme para o chão, para o abismo. Perde o dinheiro, perde a dignidade e perde a filiação do pai. Não que o pai o cortou, na sua consciência ele fala, não, eu já não sou digno de ser tratado como filho. Porque esse distanciamento de Deus faz com que você perca tudo nos prazeres, perca tudo na vida, você faz uma gestão irresponsável da vida que Deus te deu, e isso, a culpa neurótica que vai acumulando no teu ser, vai fazendo que você perca a visão de quem Deus é. Você começa a sentir-se indigno, você começa a se sentir culposo, culpado, você começa a achar que não é digno mais de ser chamado de filho, porque esse distanciamento vai ofuscando a presença de Deus na sua vida, e você vai percebendo que parece que Deus está longe. Ele fala, eu não sou digno mais. Mas quem que falou que não era digno? Ele que achou que não era. E amados, tragamos para os nossos dias. A grande verdade é que tem muitos filhos de Deus que são pródigos nos nossos dias. Muitos filhos de Deus que, na tentativa de buscar significação para o seu ser, distanciaram do Pai. E a cada dia estão mais aprofundados em si mesmo, nos prazeres, na lama, e isso não satisfaz o seu ser. E isso tem feito com que eu encontro vários irmãos, inclusive daquelas igrejas muito duras, igrejas com usos e costumes quase que escravizantes, igrejas com dogmas quase que insuportáveis, que geram uma culpa neurótica na mente dos seus membros, e estes, quando caem, quando pecam, entre aspas, e param de participar, são de fato classificados como perdidos, como condenados, e essas pessoas muitas vezes acham que são mesmo, acham que não são mais dignas do amor do Pai, mas não é. É pródigo, às vezes está vivendo irresponsavelmente, mas é filho de Deus, aleluia. O que Jesus está dizendo é isso: não importa em que situação você chegue, não importa quão distante você esteja do Pai, não importa o sofrimento e as consequências dos seus atos, e aonde você chegou por causa da obstinação, não importa isso, o que importa é que você ainda é filho de Deus, aleluia.
Amém? Amados, mas veja bem, esse filho mais jovem desta parábola, na verdade, nos faz entender que a liberdade, hoje nós falamos de liberdade, eu quero ser livre, livre, livre. O cara não é livre nem nem da formação, da opinião formada pela mídia. Ele copia, repete igual papagaio o que a mídia repete para ele, mas o cara quer ser livre. Mas a verdade é que a liberdade sem maturidade transforma o homem no seu próprio destruidor. A liberdade sem maturidade destrói o homem. Torna o homem, o ser humano, um gerador de tragédias. O Neil Barreto diz que a liberdade sem maturidade faz com que o homem construa o seu próprio chiqueiro. O Neil é violento. Não foi o que o cara fez? Eu quero ser livre, pai, me dá a parte minha aqui que eu estou partindo. E fez, o que ele fez? Construiu o chiqueiro para ele, foi trabalhar com os porcos. Tem muita gente que a vida é um chiqueiro. E construída por eles. É que às vezes nós queremos culpar, não, mas foi o pastor, foi o meu pai, foi minha mãe, foi a sociedade. Não, você construiu o chiqueiro. Você distanciou-se. A liberdade que você ainda, essa liberdade no tempo que você ainda não é maduro, gera tragédia. Eu sempre falo com os jovens e adolescentes, eu acho bacana que os jovenzinhos e adolescentes, eles sabem tudo, né? Por isso que a cada vez que eu estou ficando mais velho, não tanto quanto você pensa, que eu tenho menos que isso, mas quanto mais eu estou ficando mais velho, eu vejo que eu sei menos. E aquelas afirmações categóricas que eu dizia e disse muitas vezes, não, porque é assim, eu já estou dizendo, eu acho que é assim. Mas o jovem tem resposta para tudo. E é legal, porque está na flor da idade. Mas se não souber canalizar isso e permanecer na presença do Pai, vai construir seu chiqueiro, vai destruir, vai ser gerador de tragédias, porque o tempo ainda não é o tempo certo para viver a vida. Cuidado, vocês que são jovenzinhos, cuidado com a liberdade. Por quê? Porque a vida é bem mais complexa do que vocês pensam. Agora, usem dessa vitalidade que vocês têm, que é maravilhosa, usem dessa vitalidade, mas usem na presença de Deus, essa maturidade na presença do Pai, porque quando as coisas começarem a acontecer, na presença do Pai você vai longe, porque é o Pai que te conduz, porque se vocês abusarem da liberdade que vocês têm, do livre-arbítrio, vocês vão causar dores para vocês. É ou não é, nós mais velhos aí? Quantas dores nós teríamos evitado se nós pensássemos da forma que pensamos hoje, não é? Tem gente que fala, eu queria ter 18 anos. Eu falei, não, eu não quero ter 18 anos, não. Só se fosse possível ter 18 com a cabeça que eu tenho hoje, mas é impossível, né? Não, eu quero ter isso mesmo, é 47. Agora que eu estou começando a ficar um pouquinho mais maduro. Porque aí eu posso usar da liberdade que Deus me deu. A liberdade na maturidade é bênção de Deus, porque você vai saber mensurar, discernir o que de fato é liberdade, para que você não construa a sua própria tragédia. Cuidado, amados, mas vamos lá. O filho jovem constrói o seu chiqueiro, mas o mais importante é que lá, a grande perda desse filho, porque os sentidos físicos, as faculdades mentais, as faculdades, os sentidos daquele jovem foram tão embotados pelos prazeres, que o prazer carnal, ele embota a capacidade de raciocinar e tira inclusive o discernimento espiritual. Os sentidos daquele jovem foram tão embotados pelos prazeres que ele não percebeu a pior pobreza, porque a pior pobreza daquele jovem não é ter perdido a herança. A pior pobreza daquele jovem não foi ter ido trabalhar com porcos, mas a pior pobreza daquele jovem foi o distanciamento da casa do Pai, foi o distanciamento de Deus. Agora, essa busca pelo sentido da vida, é muito interessante que até ali está tudo bem, está oba-oba, mas essa busca pelo sentido da vida agora passa a ser da forma interior, porque a Bíblia diz o quê? Caindo em si, conscientizando-se,
do real estado de ser. Escute, tem gente que está nesse estado do filho de jovem, mas não se conscientiza, não cai em si. Aí é sofrimento. Não muda, não tem como mudar se não cair em si. Não tem como mudar se ele, na verdade, não se enxergar. Ele fala, olha, ele cai em si e fala, que situação que eu estou, tem tanto trabalhadores na casa do meu pai que tem abundância de alimento e eu passando fome. Ele se enxerga, porque ele se enxergar é o início da restauração. Ele se enxerga, cai em si, enxerga e fala, vou levantar e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Se enxergou, caiu em si e se enxergou. Aliás, quem não se enxerga nunca chega a lugar nenhum. Quem não se enxerga é impossível mudar. É impossível ser restaurado pela graça. O Pai tem a graça aí, o Pai está de braços abertos com a graça da restauração, mas se não se enxergar, não adianta. Se não cair em si, se conscientizar, falar, puxa vida, mas eu tinha dignidade na casa do meu pai, eu tinha a provisão de todos os recursos, mas o que mais me alegrava, que eu achava que não era o quê? É a presença do pai, e agora eu estou nessa situação deplorável. Que vida é essa? O que eu estou fazendo com a minha vida? Para que caminho essa minha vida está conduzindo? Porque há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é morte. Aí esse jovem cai em si, se enxerga, fala, não dá, não foi para isso que eu fui chamado. Meu pai está lá e eu vou ter que tomar uma atitude na vida. Ele cai em si, ele se enxerga e ele se arrepende. Ele tem atitudes de arrependimento, que é metanoia, que é mudança de compreensão. Porque uma coisa é você estar no chiqueiro por causa dos seus atos e se enxergar e perceber o lugar onde você está, e outra coisa é você estar nesse lugar deplorável e achar que está tudo bem. E quem está de fora percebe. De fora que eu digo, quem tem a presença do Espírito. O Pai está de fora, está vendo, mas ele cai arrependido. E é interessante que quem se arrepende não espera ser reconhecido. Porque às vezes nós queremos voltar para Deus, nós queremos que Deus, a expectativa do nosso coração é que nós voltemos e tenhamos tudo, e o servamos por tudo, e Deus agora vai me bajular, agora eu sou o centro de Jesus Cristo, né? O centro da vontade de Jesus Cristo, agora... Jesus amado, eu vou falar desses caras? Não vou falar não, hoje não. Ele diz, vou embora, vou levantar, vou dizer para o pai, eu já nem sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Ou seja, eu não espero reconhecimento, porque ele se arrependeu, e quem se arrepende não exige direitos, porque nós não temos direito. Ele tinha tudo, tinha vida, porque ele vai exigir o que de Deus? Tem até um livro de um camarada aí que é da televisão, que diz que o título do livro é Exija Seus Direitos. Direito. Que direito que você tem? O direito meu e seu é morar no inferno. Escute, o direito meu e seu é morar no inferno, porque a alma que pecar, essa morrerá. Não há um justo. Não há um justo sequer. Se tem um lugar adequado para nós, é o inferno. Só nós não vamos para lá por causa do amor e da graça de Deus. Então, quando eu caio em si, quando eu me enxergo, quando eu não exijo os meus direitos, eu volto para casa, eu volto para a presença do Pai. Aí o que o Pai fizer comigo, está feito, porque eu volto para Ele não na expectativa de coisas, mas eu volto para Ele porque não aguento mais a distância e a ausência do Pai. Eu quero estar com Ele. Aleluia. E ele volta. Isso é maravilhoso. O que Jesus está dizendo para nós concluirmos, Gabriela e Felipe, por favor, venham fazer um louvor para Jesus. O que Jesus está dizendo, amado, com essa parábola do filho que volta, eu não vou entrar, não vai dar tempo de falar do pai. Depois a gente fala do pai. A verdade é que quando o filho está chegando, o pai vê de que forma? De longe. Em outras palavras, o pai estava ali desde todo dia, esperando que o filho volte.
Mas como o verdadeiro amor deixa livre, ele não foi buscar, esperou cair e voltar arrependido. Mas a verdade é que quando o filho chega e diz, você não percebeu no texto talvez, mas o filho não termina o discurso ensaiado, porque o pai já sabia o discurso. O filho ensaia um discurso e fala assim, vou chegar e dizer para o pai, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele chega para o pai, quando o pai chega, olha, ele começa a fazer o discurso, só chega até não sou digno de ser chamado seu filho. Não deu tempo dele falar, trata-me como um dos teus empregados. O pai já corre, abraça, beija, coloca anel no dedo, sandálias no pé, busca uma picanha daquela maturada da Argentina e faz um churrasco e diz, se alegrem comigo porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nem ligou para o discurso do filho, porque o que importava é que o filho voltou e voltou com a atitude correta, voltou para de fato viver eternamente na presença do Pai. O Evangelho de Jesus, ele propõe essa busca dos filhos que estão perdidos. As parábolas que nós lemos aqui, essas parábolas ensinam que a base do relacionamento com Deus e seus filhos é o amor. Escuta, é o amor de Deus. Não é cumprimento de exigência, nem é abandono. Nada, nem cumprir obrigação em casa e nem se debandear para o mundo, vai te trazer sentido para a vida. O que Deus espera é que você tenha um relacionamento de filho com Ele. Um relacionamento baseado na sua graça. O Pai, escute, o Pai sempre está disposto a acolher, a abraçar, a dar uma nova oportunidade de recomeçar a vida em sua graciosa paz e amor. Aonde você está? Em qual desses personagens você se enquadra? Você é o filho que é pródigo, mas é filho? Ou você é o filho que está em casa achando que obedecer mandamentos te faz melhor que o outro? E, na verdade, quando o outro volta, você se entristece e se revolta, inclusive contra o pai. A escolha é tua, meu irmão, meu querido, mas eu quero que cada um de nós entenda que somos filhos amados do Pai e que mais que cavemos os buracos, os bueiros nos quais caímos, por mais que nós pegamos muitas vezes a vida maravilhosa que Ele nos deu, e a tratamos com irresponsabilidades e colhemos o fruto das nossas escolhas, há sempre um caminho preparado para nós. Há sempre a possibilidade de render-se. Há sempre a possibilidade de lançar aos seus braços. Por mais distanciado que muitas vezes nós nos sentimos, e eu não digo de distanciamento geográfico, mas de distanciamento relacional. Por mais que estejamos distanciados, há um Pai sempre à espera de nós. Há um Pai com tudo preparado, com um abraço, com um beijo. Há um Pai com um anel, com calçados e com festa para nós. Aleluia. Aonde que você está na caminhada da vida? Feche os seus olhos, fale com Deus. É um momento de recomeço. Eu não vou convidá-lo a vir à frente, para não lhe constranger. Mas eu não tenho a dúvida que Deus, nessa noite, preparou esta palavra, trouxe aos nossos corações, porque existem alguns que já não se sentem mais filhos.
ou outros que já sentiram-se filhos e as dificuldades da vida e as escolhas geraram culpa, geraram indignidade e ofuscaram quem Deus é. Os prazeres e as loucuras que muitos de nós cometemos embotaram os nossos sentimentos e nós não percebemos o estado de pobreza em que nos encontramos, e pobreza emocional, pobreza espiritual. Mas há um Pai esperando-te para abraçar nessa noite. Há um Pai que, desde o dia em que você saiu, toda tarde Ele te espera, olhando se você está voltando. E aquele que cai em si, se enxerga, arranca o orgulho, percebe que não dá conta de si mesmo, percebe que a prepotência e a arrogância é o princípio de toda queda e queda fatal. Mas esses que, depois de caírem em todas as nuances da vida, eles caem em si e voltam a um Pai de braços abertos, com perdão. Há um Pai que diz apenas isso: renda-se, mas renda-se por inteiro, porque a partir de agora você terá o prazer e a alegria de viver comigo. Não mais por aquilo que eu posso te dar, não mais por daquilo que eu posso te livrar, mas você terá prazer em viver comigo, porque o único prazer e alegria da vida é a presença do Pai, é a presença do Deus querido. Feche os seus olhos e fale com Ele. Talvez você não é pródigo agora, mas já foi, e não tem tido forças para voltar. E eu quero que você entenda que voltar para Deus não é voltar para uma igreja, para uma placa. É muito bom ter um lugar, uma instituição, um local, uma comunidade para estar juntos aprendendo na palavra de Deus. Mas voltar para uma placa, voltar para uma igreja, instituição, sem voltar para Deus, é a continuidade da vida perversa e ainda piorada, porque aqueles que voltam para a igreja física, instituição, sem voltar para o Pai, tornam-se hipócritas ainda piores do que aqueles que têm a coragem de viver a sua libertinagem. Mas o Pai está de braços abertos. Falemos com Ele. Pai querido, como nós somos tolos, Senhor. Como nós somos burros ao tentar viver longe de Ti. Como nós somos nécios, achando que podemos viver distanciados do Senhor. Mas nessa noite nós caímos em si. Pai, nós compreendemos que não tem sentido viver se não for viver em Ti. Não tem sentido viver se não for para viver para Ti. Nós reconhecemos nessa noite, Pai, que nós não nos bancamos, que as coisas não estão no nosso controle, que na verdade nós não conseguimos fazer gerência da nossa vida. Pai, nesta noite nós reconhecemos que a liberdade que nós achamos que temos, na verdade, ela é produtora de tragédias, de dor, de lamentações, de abismos, de culpas, de barreiras. E nós não queremos usar dessa liberdade para o nosso mal, mas nós queremos estar com o Senhor. Que o Senhor, o nosso relacionamento contigo, a nossa comunhão com o Senhor nos amadureça ao ponto de nós vivermos satisfeitos na presença do Senhor. Pai, nós nos lançamos aos Teus braços, os Teus braços de amor, os Teus braços que acolhem,
Nós nos lançamos, Senhor, aos teus braços, necessitados e carentes do teu abraço, do teu beijo, do teu perdão, carentes, ó Deus, de uma nova oportunidade para recomeçar diferente, recomeçar uma nova vida, mas uma vida na tua presença, Pai. Perdoa, ó Deus, a nossa tentativa de viver longe. Nós queremos estar sempre perto, porque o Senhor é o nosso Pai, o Pai de amor. O Senhor é o Pai de misericórdia. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a estar constantemente contigo. Satisfaça, Senhor, os nossos anseios, porque na verdade nós reconhecemos que nós não temos direito algum. O que há de mais belo o Senhor já nos deu, que é a vida e é o perdão na cruz de Jesus Cristo, teu amado Filho. Pai, perdoa-nos nessa noite. Há aqueles, Pai, especialmente que se consideram e não se enxergam, não se entende, ó Deus, digno, mas que a tua graça e o teu perdão possam fazê-los compreender o teu amor, possam fazê-los compreender que são queridos para ti. Pai, que a despeito de toda tragédia que a vida proporcionou por causa das escolhas, que eles possam recomeçar e recomeçar em ti. Pai, que o teu Espírito Santo, o Espírito que conduz à verdade, o Espírito, ó Deus, que convence a cada um de nós, que o teu Espírito Santo faça novas todas as coisas na vida daqueles que se renderam, daqueles que caíram em si, daqueles que estão se enxergando nessa noite, Pai. Pai, aqueles, ó Deus, que necessitam, Senhor, de uma mudança radical, concede, Senhor, a tua graça, concede, meu Deus, essa metanoia, essa expansão da consciência para viverem para a glória do teu nome. Pai, nós abençoamos o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Ensina-nos a viver a liberdade do teu amor, mas ensina-nos a compreender que dependemos de tudo para de fato sermos teus filhos amados, em nome de Jesus.